Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, a sua resenha sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre, Lucas Matias. Fala rapaziada, tudo certo? Bora aí pra mais um. E também com o Dimitri Souza. Tamo junto. De volta. Tamo junto, tamo de Infelizmente. volta. Vamos falar aqui sobre a rodada que aconteceu, né, nesse final de semana e também no início dessa semana, porque o Vasco jogou ontem, segunda-feira, mas tem muita coisa pra gente falar. O Flamengo com o time reserva praticamente, né, empatou com o América Mineiro em 1-1 numa atuação contestada pela torcida e também com as escolhas do Renato igualmente contestadas. O Fluminense ganhou do Red Bull Bragantino e embala boa sequência no Brasileirão rumo ao G6. O Botafogo venceu do Sampaio Corrêa por 2-0 e segue mais vivo do que nunca na disputa pelo título da Série B. E o Vasco ganhou do Goiás por 2-0 numa excelente atuação e também está cada vez mais vivo, mais ressurgindo das cinzas rumo a essa vaga para a Série A de 2022. Antes da gente começar, eu quero convidar você que está nos assistindo a curtir as nossas redes sociais, @Marco10Podcast no Instagram, no Twitter, no Facebook, e também para você deixar o like nesse vídeo, se você puder, se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber atualizações de quando que a gente lançar episódio, quando a gente lançar vídeos novos, seja tier list, seja análise da rodada. Tudo bem? Vamos começar então, galera? Vamos começar com o Bora. Fluminense e Bragantino. O Fluminense conseguiu essa vitória por 2-1 em cima do Bragantino e eu falei que estava numa boa sequência, apesar de ter empatado a partida anterior no Campeonato Brasileiro, consegue agora. Pô, eu estava vendo aqui que desde o jogo contra o Internacional, o Fluminense está invicto apenas, claro, no Campeonato Brasileiro. Então é um indício de que, após Roger, tem luz no fim do túnel. O Fluminense está a um pontinho do G6 e segue mais vivo que nunca na disputa por uma vaga na Libertadores de 2022. Como é que vocês viram essa vitória do Fluminense, pessoal? Pode falar primeiro Com aí, os o olhos. Madama. Tá bom, vou mandar ver aí rapidão. Eu achei que o Fluminense amassou não amassou a palavra, mas jogou bem no primeiro tempo, né? Fez o primeiro tempo muito tranquilo, tá ligado? O Bragantino não teve chance nenhuma direito, praticamente, não que eu me lembro. E conseguiu abrir o placar cedo, não sei se cedo, mas tipo, conseguiu abrir o placar e depois fazer o 2-0 e manter, tipo, um bom nível de jogo, tá ligado? Depois de. Saúde. Ops. Saúde. Tá. E, assim, dois gols que vieram praticamente do. Um gol foi do Luiz Henrique, não um golaço. E o outro foi um gol que ele, porra, ele correu mais do que o Usain Bolt no maior recorde dele, né? É. Então, o. É uma vitória importantíssima, né? O Fluminense não ganhou do São Paulo no primeiro turno, ganhou no segundo turno agora, É. ganhou do Bragantino na volta, só que vai jogar contra o Cuiabá ainda, Não, contra o Cuiabá então foi um empate. Agora vai jogar foi contra o empate, foi o que eu disse. Fortaleza. Só que, então, se você for acabar olhando, tipo, o Fluminense começou melhor o segundo turno do que o primeiro, né? Podia ter começado com 100% de aproveitamento? Podia, né? Mas a gente tá querendo pedir demais, né? E, assim, Marcão bateu o recorde aí do Muricy Ramalho de jogos sem perder, né? Jogos invictos seguidos. E é uma boa pro Fluminense que, para mim, devia ter focado no Campeonato Brasileiro desde o início e agora vai ter que focar no Brasileiro. E, assim, vai ter um tempo aí para conseguir ganhar as vitórias em sequência, ganhar tranquilo, para ganhar a gordurinha para chegar na Libertadores de novo ano que vem. Pois é, o Falando. Fluminense. É, Pode falar, só desculpa. emendar aí no que o Dimitri tinha falado, que no começo do primeiro turno, né, nesses três primeiros jogos, o Fluminense tinha empatado com o São Paulo, ganhado do Cuiabá, né, um jogo horroroso em São Januário, e empatado de novo com o Bragantino, né, um 2-2 que foi até um bom jogo lá Não, ganhou do Cuiabá. Não, então, foi o que eu falei. Ganhou do Cuiabá. Empatou. É. No primeiro turno, empatou com o São Paulo, ganhou do Cuiabá e empatou com o Bragantino, né? Esses três primeiros jogos. Aí já no começo desse segundo, ganhou do São Paulo, ganhou do Red Bull e empatou com o Cuiabá. Então, começa bem melhor aí o Fluminense, até no jeito de jogar, né? O marconismo tá online. Então, vamos ver se vai continuar seguindo. O Fluminense que ia ter um jogo agora contra o Santos, né? Que seria no final de semana.
mas o jogo acabou sendo adiado aí pelas confusões na volta do público. O Santos preferiu adiar o jogo contra o Fluminense, então esse jogo só vai acontecer lá para meado de outubro, então vamos ver como é que vai ser. Pois é, perfeitamente. Essa meta esse recorde que o Dimitri mencionou, que o Marcão conseguiu bater, é muito significativo. A gente está falando de um técnico que é muito querido pela torcida, que sempre é aquele bombeiro que consegue chegar e resolver bem. E dessa vez, num contexto que o Roger deixa o Fluminense, pô, perigando ali entre a zona de rebaixamento e também a zona da Sul-Americana, o Fluminense já volta para o topo da tabela, para a metade de cima da tabela, após uma boa sequência de resultados no Campeonato Brasileiro. Nesse jogo contra o Bragantino, a gente viu mais uma vez um padrão de que está se estabelecendo em vários dos jogos do Fluminense, que eu não sei se os companheiros concordam, do Fluminense começar o jogo muito bem, começar controlando as ações, dominando os adversários, conseguindo bons resultados, já, a maioria das vezes no primeiro tempo, mas no segundo tempo ter uma queda no desempenho, às vezes um recuo que às vezes acaba sendo natural pelo físico do time. Isso aconteceu contra o Cuiabá, onde o Fluminense abriu 2-0 e por sinal, golaço do Luiz Henrique também nesse jogo, mas acabou cedendo o empate. Aconteceu também contra a Chapecoense, aconteceu contra o Bahia, mas nesses dois jogos o Fluminense conseguiu sair com a vitória. É um aspecto que o Marcão deve estar atento no grupo, mas ainda assim, o que importa, acima de tudo, são essa sequência de vitórias. O torcedor ficou bravo, digamos, da forma que o Fluminense saiu das duas competições. Claro, a Copa do Brasil era mais complicado devido ao grande elenco do Atlético Mineiro, mas ficava uma sensação de que o time poderia render mais, principalmente dado a situação do Fluminense, como estava no Campeonato Brasileiro na época do Roger, e agora a gente vê que o time está realmente avançando. De lá para cá a gente já teve a consolidação do André no time principal, o Nonato também começa a aparecer, e o Luiz Henrique está jogando muita bola de fato, né? Uma peça importante, está virando importantíssima na equipe, já fez um golaço contra o Cuiabá na última partida, e agora contra o Bragantino fez outro golaço, onde ele, como falou o Mauro César, né, deixou o Natan de bunda no chão. Claro, o Natan tentou se jogar ali na bola, fez o certo, mas o giro do Luiz Henrique e o chute dele, que pegou ali na gaveta, foram uma coisa espetacular. Mais uma vitória para o Fluminense, então, que, como eu falei, fica a 1 ponto do G6, e isso, tendo apenas o Campeonato Brasileiro para se preocupar, é ok. O Fluminense ainda segue mais vivo do que nunca, faltando 16 rodadas, né? Tomara que minha matemática aqui não me traia. 16 rodadas para o Fluminense, aliás, para acabar o campeonato, e o Fluminense também vai ter uma sequência de jogos, eu diria... Porra, eu não anotei a porra da sequência, então eu tô tendo que ver aqui na marra. Vai ter Fluminense e Fortaleza, time que tá na terceira colocação da Série A, que conseguiu passar o Flamengo depois do empate contra o América Mineiro, né? Jogo que promete ser complicado. Fluminense e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense está em 12º, mas também vai ser um jogo chatinho. O Atlético Goianiense teve o Eduardo Barroca, exatamente, foi demitido. O Atlético Goianiense tem sido uma pedra aí no sapato do Fluminense desde que subiu. O Fluminense acho que não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense. Tá sendo um adversário difícil aí. Pois é, agora é uma chance muito boa para o Fluminense conseguir acabar com essa... Dá para dizer freguesia? Pode falar assim já? Freguesia? Ou não? Mais ou menos, né? Não sei. Porque mais ou menos, o Atlético Goianiense ano passado eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Aí o Fluminense, eu lembro que perdeu lá ano passado também. E esse ano perdeu lá de novo, mas tá complicado jogar contra o Goianiense. Vamos ver. Esse aí é o jogo mais propício do que nunca para o Fluminense conseguir dar um sacode no Atlético Goianiense e se consolidar ainda mais nessa disputa pela vaga na Libertadores. Querem partir para o melhor e pior, gente? Só antes Nosso disso... amigo Dimitri está com responsabilidades. É claro, deixa deixar para mais um comentário aí, se vocês quiserem. Daqui a pouco ele vai ter que sair. Mas só queria falar mais uma coisa, que a gente está vendo a evolução muito grande aí do time do Marcão no campeonato, né? Muito interessante. Eu fiz uma conta rápida aqui, talvez esteja errada, muito provavelmente, mas o Marcão, em 7 jogos que ele está no Brasileirão, ele já somou 15 pontos, né? E o Roger, em 15 jogos, tinha somado só 17 pontos, né? Só 2 a mais, e teve aí mais que o dobro de jogos. Então, é impressionante. O Marcão, ele sabe como resolver os problemas do Fluminense, né? Ele entende o elenco que ele tem na mão, que o antigo treinador deixou, e ele vai lá e resolve, né? A gente está vendo aí o Nonato agora no time, né? O Nonato, que é um volante que chega muito na área, que era uma característica que o Martinelli tinha no começo, mas esse ano parece que ele tinha deixado isso para trás, né? Ele não vem jogando bem nesse campeonato, mas também o garoto teve aí mais de 40 jogos seguidos, né? Aí, como o Fred mesmo comentou na rede social, nem robô aguenta, né? Então, realmente está merecendo um pouco esse banco.
acho que ele vai dar uma descansada, vai dar uma revitalizada e vai voltar aí melhor do que nunca. E o Nonato tá dando conta de substituir ele, né? Uma das posições ali que o Fluminense tá mais bem servido ali agora nessa volância, né? Então eu acho muito interessante o Fluminense continuar subindo. É ótimo para mim como torcedor, mas vem mostrado que não vem ganhando no gol cagado, né? Que nem era com o Roger. Não vem ganhando só não vem dependendo de sorte, né? Para poder ganhar os jogos. E esse jogo contra o Red Bull também marca aí o primeiro jogo depois de 3 seguidos do Fluminense cometendo pênaltis. Então o Fluminense não cometeu nesse. Então aí uma Avanço. evolução. Porra. Isso. Então Eu- isso, né? Então vamos embora aí pro mais melhor E é e mais Melhor e engraçado ver pior. que Pode falar. o Roger é um técnico, vamos dizer assim, que tá ganhando seu nome, né? Tipo, não é um da velha guarda, mas é um técnico que ao longo do tempo aí já foi técnico do Palmeiras, já foi Já técnico tá do um Atlético tempo aí pra Mineiro. se provar, né? E tipo assim, o Marcão que nunca foi técnico de porra nenhuma, talvez acho que do Bangu, se eu não me engano, foi, mas e tá fazendo um papel melhor que ele, né? Tipo, É o lance de você sem entender ter onde. tanta experiência assim, tanta cancha. É o lance de você entender, né, o que você tem que fazer e fazer bem feito, porque o Marcão tem um respaldo muito grande do Fluminense, tanto do pessoal lá dentro quanto da torcida, né? Então ele pode arriscar, né? Um treinador que vem de fora, a gente vai ter um pouco menos de paciência do que a gente teria normalmente com o Marcão. Mas tá tendo paciência agora porque tá ganhando, né? Tipo, ganhando não, pontuando, né? É. Ganhando também. Mas, tipo, ano passado, quando ele começou naquela sequência lá, tipo, do Vasco, que empatou no finalzinho, né, contra o Vasco, aí depois, se eu não me engano, perdeu algum jogo Aí lá, perdeu pro começou Atlético meio Goianiense. oscilante. É. É, talvez, não lembro mais. Não, foi isso. E, Empatou tipo, com o o Vasco, pessoal ficou perdeu pro meio Atlético bolado, tá ligado? Goianiense. Ele sempre E engata aí esses, né? agora vem o desafio aí da vida dele, né, que é ganhar do Atlético Goianiense. É. Vamos ver. Sempre Com que ele começa certeza. nos trabalhos, Informação. ele dá essa oscilada, depois ele vai bem. Pois é, o Marcão, ele treinou 3 times em 2012, fonte Wikipédia, tá? Bangu, Bom Sucesso e River de Piauí. De lá Bravo. pra cá foi só apenas Fluminense. Fluminense 2016, 2020 e 2021 até agora. Vamos pro melhor e pior, meus queridos? Não, melhor eu Vambora. acho que tá fácil, Vamos. né? Melhor tá fácil, será? Ah, eu Acho que acho tá, Eu né? acho que dá pra que fazer uma mençãozinha também, hein? dá. Fale, Dá. fale, fale. Fazer uma menção pro Luiz Henrique. Ih, Porra. Fazer uma Fazer uma menção menção pro pro, Fred, pô. fazer uma menção claro, pro pô. Luca, que na comemoração deu um tapa na cabeça do. Também. Mas, pô, o Fred, depois de muito tempo aí sem jogar nada, jogou bem esse jogo, na minha opinião, né? Jogou muito bem o primeiro Acho tempo, né? Que ele que, ficou mais solto além do ali. gol, não, é. Mas, pô, não dá pra cobrar o cara também jogar os dois tempos. Mas ele É. fez um tempo bom que ele não faz há muito tempo. É. E, assim, incrivelmente, ele continua sendo o artilheiro da temporada do Fluminense, né? Acho que tem mais de 20, E vai fazer 20 com, gols, ou tá, 18 gols. isso. passou. E com o gol de ontem, de domingo, ele também assumiu aí a vice-colocação do maior artilheiro da história do Brasileirão, né? Passou aí o Romário, foi para 155 gols e está em segundo agora. Atrás do Dinamite, né? Que é o primeiro com 190. Que aí é difícil demais. Também, se jogou Brasileirão, é foda também. Merece a menção mesmo, cara. Pô, o cara ganhou 2 Brasileirões, né? E ainda por cima é o vice-artilheiro dos campeonatos brasileiros, são com certeza um dos maiores jogadores da história da competição. Isso aí a Dos gente pontos não pode corridos ele é o ter maior. É dúvida o alguma. artilheiro dos pontos corridos, E né? artilheiro dos pontos É. corridos, perfeitamente. Ele Então, tá 30 gols na com frente certeza, do Diego né? Souza aí, que é o segundo. É. O Gabigol vai passar em algum momento. Se ele continuar aí, né? Então, vamos ver, vamos ver. Europa não gosta muito dele. Pois a questão é para onde que ele iria, mas enfim. E o pior, gente, para poder liberar o Dimitri, vai ter compromisso importante agora? Ainda falando do melhor, eu Tô queria também na dar um. dúvida, mano. Ainda falando do melhor rapidinho, eu queria dar uma menção também pro Nonato, que eu achei que jogou muito aí nessa partida, e o Calegari também. Aí o pior é complicado. O Calegari né? vem melhor do que jogou melhor esses dois últimos jogos que jogou, né? Contra o São Paulo também, do que esses últimos jogos do Samuel Xavier, que vem só a ladeira abaixo, por enquanto. E o pior é complicado porque eu tava até dando uma olhada aqui no pessoal que entrou e assim, o David Braz entrou aos 90 Martinelli minutos entrou já, mal. nem tocou na bola direito, né? O Martinelli, ele entrou assim no segundo tempo, né? O Iago pediu pra sair, que ele sentiu. Mas... O Iago jogou mal, hein? Eu não achei não, cara. O primeiro tempo que ele jogou, Eu não achei ele bem, não.
É porque ele errou o chute lá na frente, né, e tal, mas eu acho que ele tava muito voluntarioso ali, ele tava ajudando bem o time na criação de Voluntarioso ele jogadas sempre ali, é. né? É porque Mas eu achei que ele ele subindo. errou muito passe, tá ligado? Porque acho que ele tá jogando uma posição que ele não joga. Não é função dele normal de ser o cara que puxa o. Que cria, tá ligado? Eu Então acho que o achei que ele fato perdeu muita bola. dele ter subido tanto pra área assim errado quando ele chegou lá pra chutar, talvez influencie, mas eu não acho que ele fez uma partida mal não. Assim, o Gabriel Teixeira entrou e fez o gol que foi anulado, né? O Bobadilha entrou brigando ali, então, cara, é muito difícil de escolher esse pior em campanha do jogo de domingo. Talvez o Danilo Barcelos aí que nossa muleta. Nossa, É, muletinha, É, porra. mas o André também não fez uma partida muito boa, não. Mas o Danilo Barcelos, pra mim, vamos usar de muleta. Show de é porque assim, bola. ele também Nunca falha, nunca falha. era o time do Red Bull reserva, né? E quem tava caindo muito em cima dele ali era o Elinho, que eu tô até revendo aqui agora. E o Elinho fez um golaço também nesse jogo, pintou e bordou aí pra cima do Danilo Barcelos, que não conseguiu parar ele. Podia botar o lateral. Oi. Diferente do Pedrinho também, que é um outro moleque bom lá que tem no Red Bull, que foi anulado pelo Calegari, não conseguiu criar nada, mas o Elinho ali do lado do Barcelos estava brincando, né? Então fica aí o de Podia botar o pior. lateral esquerdo do Red Bull também, que sofreu com o menino Luiz Henrique, É, né? foda. Nossa, o cara tá com 5,7 no SofaScore, no lateral esquerdo do Bragantino, moleque. Porra, É. sofreu mesmo. O Luan Cândido. Tenha dito. Eu vou acompanhar vocês, cara. O Dimitri tá de acordo, Danilo Barcelos? Tô. Show de bola, show de bola. Então, melhor Luiz Henrique, pior Danilo Barcelos. Dimitri tá se despedindo da gente, então? Caralho, já Vou aí pela expulsou o tristeza cara, geral da mano. nação aí. Putz. Não, Não, oito tranquilo, em tô ponto. acostumado já. Porra, Porra, graças a Deus. brincadeira. Talvez tu volte aí, né? Talvez. Deixa aí Infelizmente eu esse. talvez volte. De Vamos deixar caô. aí pra descobrir e assista até o final. Pois é, Mas tem pronto. que assistir ao final, porque vai que eu volto no meio. É, pois é. É, não pode ficar pulando as partes, não, tá ligado? Tem O que, bom é tem que, tem chegar que lá no ver final, quando for fielzinho. ver a retenção do vídeo, ver que a parte que eu tô, tá tudo lá embaixo, ó. Beleza, então, É, vai. pô. Vou Geral. embora. Tchau. Exatamente. Pulando. Isso aí, valeu. Tamo de Beleza, volta aí, valeu, talvez. mano. Beijão, Adeus. então. Bom pro trabalho lá pra você. E eu anotei tudo errado aqui, Valeu. Tchau. porque eu achei que o próximo jogo ia ser, porra, tava no calendário, né, caralho? Santos e Fluminense. Mas não, galera. Então o jogo mudou. O próximo jogo do Fluminense vai ser apenas na quarta que vem. Pô, chato, hein, Matias? Torcedor Pois tricolor, um é. fim de semana sem um flusão. Quarta-feira, 6 de outubro, 9h30 da noite. Fluminense e Fortaleza. Jogo Exatamente. importante, jogo difícil pro Fluminense. Nessa reta, então estamos entrando já em reta final de Campeonato Brasileiro. Agora todo jogo vira uma decisão. Isso do jogo ter sido adiado, eu acho que é. Eu vi no canal do Gabriel Amaral, né? Todas essas notícias aí do que é o Raiz Tricolor. Todas essas notícias aí dos adiamentos, da volta do público. Enfim, eu acho que esse adiamento aí do jogo do Santos favorece demais assim, o time lá de São Paulo, porque o Santos vem numa draga horrorosa, assim, não ganha de ninguém mais. Eu acho que a última vitória do Santos foi no dia 1º de agosto. Então, o Santos está numa fase horrorosa, assim, o Carille ainda não ganhou de ninguém. Então, esse jogo que seria agora final de semana seria muito vantajoso para o Fluminense, que, querendo ou não, vem embalado, né? Vem numa crescente no campeonato, e o Santos vem numa decadente aí que, se o jogo fosse no final de semana como planejado, o Fluminense seria amplo favorito aí. E com essa remanejada, não tem nem data para acontecer esse jogo, então talvez o Santos já se recupere, melhore, enfim, o Fluminense esteja numa decadente, vamos ver, né? Esse adiamento aí favorece demais o Santos. Não, além do fato de que no jogo entre Santos e Fluminense, provavelmente o Santos vai ter a sua torcida ao seu É. lado, né? Ela vai estar lá apoiando. Esse foi o motivo essencial pela qual o jogo foi adiado. Então também tem mais uma vantagem para o Santos aí. Mas é um fato que o time está numa fase muito ruim. A gente está entrando no momento do Campeonato Brasileiro onde a gente vai descobrir exatamente quem são os candidatos a título, quem são os candidatos a Libertadores e quem são os candidatos a rebaixamento. O Santos, lá pela metade do campeonato, até com o Fernando Diniz, eu nem estava achando tanto que ia dar pinta de candidato a rebaixamento. Mas aí, com os resultados ruins na saída do Diniz e o início do Carille, que está muito mal, o Santos realmente virou um franco candidato. Eu achava que o Santos ia ser um candidato a rebaixamento antes do Brasileirão começar, até porque tinha aquela merda lá que
que o Santos não podia mais contratar, estava na iminência do Marinho poder sair, né, que acabou não acontecendo. Então, eu tava vendo, saíram muitas pessoas, assim, saíram muitos muitas jogadores do pessoas. Santos, né? Saiu Veríssimo, Luan Pérez, Soteldo, Soteldo, pois é. Pituca. Porra, o Santos foi desmembrado aí da final da Libertadores pra cá e ainda teve uma lesão dos garotos da base aí, né? O Sandri, uma rapaziada aí que tava ajudando o time e agora não tá podendo, né? Perfeitamente. Agora o Santos também está 16ª colocação, um pontinho da zona de rebaixamento. Mas vamos ver como é que vai estar a situação quando os dois times se encontrarem. Show. Vamos para o Flamengo? Vamos falar de Flamengo que empatou com o América Mineiro em 1-1, num jogo onde a torcida ficou triste com o Renato por conta da escalação, onde a torcida ficou triste com o próprio desempenho do time, desempenho individual de alguns jogadores, mas, pô, jogo às 11 da manhã é aquela fórmula do fracasso, né? Não só pela mística de ser 11 da manhã, como eu estava escutando algumas análises, mas pelo fato óbvio de você estar jogando ao meio-dia, num sol escaldante normalmente, isso afeta, deixa o jogo um pouquinho mais moroso, um pouquinho mais chato, a impressão que eu tive, de fato, desse jogo em uma boa parte, principalmente ali no final do primeiro tempo, início do segundo. O que você achou dessa partida, Matias? Lembrança aleatória aí que eu tenho de jogo às 11 da manhã é um Flamengo e Ceará no Maracanã, que o Ceará ganha no último minuto aí. Não sei porque depois que o América empatou, veio esse jogo aí na minha cabeça. Mas também teve aquele jogo lá contra o Goiás, que foi 6-0, né? Do Jesus, então... 6-1. 6-1. Então, enfim, o flamenguista não pode reclamar muito de jogo desse horário, né? Mas a verdade é que foi um jogo chato, né? Eu que acordei um pouco mais cedo pra ver, quase voltei a dormir de novo, porque, pelo amor de Deus, foi um jogo muito, muito fraco tecnicamente, assim, o Flamengo não estava conseguindo criar direito, tantos jogadores poupados, né? O Arrascaeta, assim, não jogou, o Gabigol, o Bruno Henrique, ele jogou, mas para ele era melhor não ter jogado, né? Porque, pra mim, foi um dos piores aí, enfim... Então o Flamengo não consegue criar, o Pedro fica isolado lá na frente também, buscando muito jogo, e aí, irmão, quando os talentos individuais do Flamengo, que são tantos, eles ficam perdidos dentro do jogo, o Flamengo se perde, né? Eu achei que foi um pouco assim naquela derrota pro Inter, né? Que foi aquela goleada, eu achei que foi um pouco assim também contra o Grêmio, que perdeu agora recentemente, que também não estava com o time todo titular. Mas enfim, o Flamengo ele tem o flamenguista, né? Ele tem um problema desde que o Jesus foi embora, que é aquilo de não acreditar mais em poupar jogador, né? O Jesus era daqueles que chegava e falava, porra, pra que eu vou descansar? O jogador tá aí, tá disponível, então joga. Então, depois que ele saiu, acho que o flamenguista ele ainda sente um pouco isso, né? Mas o Renato sempre foi um cara que poupou muito, né? Ele sempre foi... Ele fala abertamente aí, já falou quando treinava o Fluminense, quando treinava o Grêmio, nós vamos esquecer o brasileiro e focar na Libertadores, mas eu acho que dentro do Flamengo, com esse elenco e com a torcida que ficou agora mimada depois de tanto título, tanta conquista, eles não querem mais saber disso não, né? Os flamenguistas não querem mais saber disso de focar só em campeonato, acha que tem que ganhar e dá pra ganhar tudo, então se o Renato seguir essa linha no Flamengo, eu acho que ele vai se ferrar bastante, né? Com certeza, assim, esse empate com certeza gerou muitos debates entre a torcida do Flamengo e deve se destacar sobre o jogo, assim, que o Flamengo entrou com um esquema diferente do que o torcedor está habituado, passou para um 4-3-3 com 3 jogadores no meio campo, o Arão mais recuado, o Diego ali na ligação e o Thiago Maia também, um pouquinho mais avançado, encostando mais no ataque, mas muito por causa do esquema, por causa do entrosamento dos jogadores que também não jogam com essa frequência. O time acabou sentindo na criação, não conseguindo render o que normalmente rende, e por isso também acabou um jogo bem fraco. O América Mineiro começou pressionando, impondo muitas dificuldades para a saída de bola do Flamengo, mas depois o Flamengo conseguiu se estabilizar, e pô, o cara que era a nossa muleta que virou o talismã, Michael, no segundo tempo conseguiu entrar, conseguiu botar fogo no jogo, né? O Michael que está conseguindo cair nas graças da torcida. Mas, cara, esse debate é realmente assim. Eu lembro que no último episódio, mano, que acho que só tava eu e você também, né? Pô, o Dimitri tá todo atarefado aí. A gente tava falando, mano, sobre a pretensão do torcedor do Flamengo na questão de, tipo assim, prefere ganhar a Libertadores, o tri da Libertadores, ou então o tri brasileiro consecutivo. Eu tô vendo muito essa discussão no Twitter recentemente, com algumas pessoas a mais, claro, preferindo ganhar a Libertadores, mas com outras dando devido valor para o tricampeonato consecutivo. E a questão é a seguinte, eu acho que o Flamengo tem elenco e tem a condição de ir para frente e forte nos 3. Vai ganhar os 3? Quase possível, sejamos sinceros, sejamos realistas. É quase impossível que o Flamengo consiga ganhar os 3.
Mas tem esse clima de pressão, muito baseado, sim, no que o Jorge Jesus fazia. Inclusive, essa semana voltou ao mainstream um vídeo de uma entrevista dele, onde ele fala que dia de descansar é na quinta, na sexta, no sábado, domingo tem que jogar. Claro, sempre resguardando as condições físicas e médicas dos atletas. Se tiver alguém perigando, poupa, não tem o que fazer, né? Tanto é que no calendário insano do Brasil, o Jorge Jesus usou a formação titular poucas vezes, umas 8, se eu não estou enganado, a formação, aquela que ficou na cabeça do torcedor do Flamengo de 2019. Mas a torcedor do Flamengo tá puto, não tem outra palavra. Muitos torcedores do Flamengo querem o Campeonato Brasileiro, querem que o Flamengo vá forte em todas as frentes, mas isso realmente é uma coisa que é muito difícil, principalmente com os jogadores indo agora disputar jogos pelas suas seleções, né? Já vai ter data FIFA de novo, mas o Renato dá um recado muito claro quando ele faz isso, quando ele escala esse time reserva e não coloca nem jogadores como Davi Luiz para ganhar ritmo de jogo. Ele dá um recado muito claro. E não só isso, não apenas a escalação, como a mudança do esquema. Porque qual a mensagem que isso passa para o torcedor? O Brasileirão vai ser um laboratório, vai ser para testes. E os jogos de verdade vão ser as Copas, que nós vamos jogar no meio das semanas. E muitos poucos torcedores gostam desse recado, porque nenhum gosta de ver o Flamengo tomando um aperto para o América Mineiro. Mas assim, eu acredito que escolhas precisam ser feitas. Acredito que o calendário realmente não está fácil. Se for ajudar de alguma forma que os jogadores que têm mais idade possam entrar melhores no jogo de quarta-feira, pode ser. Eu já falei aqui várias vezes a minha opinião sobre a questão do Flamengo tem que ligar mais para o Campeonato Brasileiro, tem que ligar mais para as Copas. Na minha opinião, o Flamengo deve ligar para... não é ignorar completamente o Brasileirão, mas eu tivesse que traçar um planejamento. Para minha opinião, as Copas elas dão mais retorno financeiro, então por isso elas também devem ser prioridade, por conta de todas aquelas porra que a gente já conversou no último episódio. Se você quiser ver lá, episódio 51, o último episódio, né? Uhum. Pois é, e, bem, como eu falei, o Renato tá fazendo a escolha, ele tá deixando muito claro que o Brasileirão vai ser para teste, mas a questão é que, depois desse jogo que vai ter agora, amanhã, no caso, né, que o episódio a gente está gravando terça-feira, vai lá na quarta-feira. Depois desse jogo contra o Barcelona do Equador, pela semifinal da Libertadores, o Flamengo só vai voltar a disputar uma Copa no dia 20 de outubro, né? Vai ser o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Paranaense. Eu só vou confirmar aqui que eu não estou falando merda. Mas, enfim, depois desse jogo de quarta-feira, os jogos vão ficar, domingo, quarta, só Brasileirão. Vai ser um momento que, bem, eu acredito que o Renato vai rodar o elenco, porque ele está deixando muito claro nas entrelinhas cada vez mais que não vai priorizar o Brasileirão, mas vamos ver. Ele sempre fez isso, né? Pois é, exatamente. É exatamente isso, cara. Tipo assim, Vamos brincar no quando eu Brasileiro. falava, eu lembro que eu falei isso nesse podcast e já pedi desculpas, mas eu vou voltar atrás. Na época que eu era contra a demissão do Rogério Ceni, para ser contra também a vinda do Renato Gaúcho, assim, hoje em dia a gente sabe que o Rogério Ceni, se ele continuasse, provavelmente o Flamengo ia estar fudido pra caralho, com certeza. Mas, quando eu era contra a vinda do Renato Gaúcho, cara, é porque era exatamente isso que a gente tá vendo, que eu esperava. E que não é tão difícil, é só tu ver os últimos trabalhos do cara, todos ele faz a mesma coisa. Então era exatamente isso que eu esperava, e que acho que a maioria dos torcedores também esperava, mas tá acontecendo e a galera tá ficando puta, entende? Então, o Flamengo contratou um técnico que prioriza as Copas, é uma característica dele, e o torcedor tem como referência um técnico de anos atrás que é mais linha dura. Que seja feita uma análise do que o Flamengo quer para o próximo treinador, sei lá, quando o Renato vai ser demitido, mas da próxima vez, quando ele for demitido, porque não vai ficar para sempre no Flamengo, que o Flamengo faça uma análise mais concisa do que o clube quer para si. Quer disputar todas as competições, as 3, quer tentar ganhar as 3? Então contrato técnico que tenha essa mentalidade. Mas agora, o Renato Gaúcho está cada vez mais deixando claro que não. Técnico com essa mentalidade no Brasil, né? Que queira ganhar todas as competições, né? Normalmente você vê aqui, você tem mais chance e vai nela. A maioria dos técnicos que estão no Brasil são assim. E da América do Sul também, né? Você vê que o Marcelo Gallardo lá no River Plate nunca foi campeão argentino. E foi, sei lá, 3 vezes campeão da Libertadores. Então o foco é completamente diferente. Precisou vir um técnico com mentalidade europeia para mudar isso aqui no futebol brasileiro. Ele veio e a gente vê que nem sempre é assim, né? Porque o
o Abel Ferreira lá no Palmeiras, ele chega a poupar alguns jogos do Brasileirão, ele chega, enfim, a mudar os esquemas algumas vezes para priorizar a parte física dos jogadores, mas o Jorge Jesus mesmo que tinha um pensamento mais para frente, né, mais pro querendo ganhar tudo, e essa mentalidade ficou na mente, no imaginário do torcedor do Flamengo, né? Muitos torcedores ali que em 2019, né? Não que antes a torcida do Flamengo não fosse gigante e tal, mas começou a surgir muito torcedor ali em 2019, isso não tem como negar, mas e que se É uma acostumou. consequência de qualquer time vitorioso, né? Ao Sim, longo sim, da década a claro. gente viu muitos torcedores do Corinthians surgindo, né? Claro, claro. Mas esses torcedores que começaram ali a ver mais. Já poderiam ser flamenguistas antes, mas começaram a ver mesmo ali, quando estava ganhando tudo em 2019 com o Jorge Jesus, ficaram muito com a mente nisso, né? E sabe que e quem assiste futebol há mais tempo sabe que não é assim, né? A gente não vai ter sempre um time, o treinador querendo ganhar tudo, querendo ir para todos, ele vai focar naquele pódio, porque o pensamento do futebol, dos treinadores brasileiros é esse, né? Então, até voltar um técnico aí com pensamento para frente vai ser foda. E a questão é ver se vai voltar, por conta de tudo que a gente também falou no episódio anterior, de que as diretorias que tiveram experiências com técnicos gringos, cada vez mais você vê os prós e contras disso. O pró, essencial, é uma mentalidade de futebol muito mais avançada do que o que a gente tem aqui no Brasil e na América do Sul, mas existem contras como a adaptação da linguagem, a adaptação à cultura do futebol brasileiro, cultura resultadista. Então, por isso que a diretoria do Flamengo decidiu optar pelo Rogério Ceni e pelo Renato Gaúcho depois do Domenech, né? Por conta dessa balança de contras, principalmente em momentos onde o Flamengo realmente precisava dar uma resposta no meio da temporada. Então, por isso que foi feito isso, mas vamos ver se algum dia algum técnico europeu vai voltar e aplicar essa mentalidade de uma forma tão incisiva quanto foi o Jorge Jesus. Quer dizer, nós já tivemos o Abel Ferreira ganhando Copa do Brasil e Libertadores É. pelo Palmeiras. Claro, tem minhas opiniões pessoais sobre o futebol praticado pelo Palmeiras, mas o Que é Abel Ferreira e o vencedor, Jorge né? Jesus. Oi? Que é vencedor, né? O futebol dele. Pois é. Você pode E não se você gostar for de para. ver, mas é um futebol que dá resultado, né? Que dá resultado, deu título, vai disputar daqui a pouco semifinal de Libertadores de É. novo. Então, o Abel Ferreira com esses dois títulos e o Jorge Jesus foram praticamente os dois técnicos que mais chegaram perto de, tipo assim, de ser a tríplice coroa da fudida mesmo, né? Que é a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. É. Porque, porra, a do Cruzeiro foi Copa do Brasil, Brasileirão e Mineiro, a do Flamengo foi Carioca, Libertadores e Brasileiro. Essa aqui que é mais fudida mesmo, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Agora, É. vamos ver se vai chegar alguma vez algum técnico aí que consiga aplicar essa mentalidade no complicado e muito peculiar futebol brasileiro. Vamos pro melhor e pior, cara. Deixa eu ver se tem Bora. mais um comentário aqui que sobrou para fazer, assim. Quase tudo já foi falado mesmo. Show de bola. Eu queria falar Cara, também pode falar. o Vitinho, o torcedor do Flamengo, já deve saber quando ele vai jogar muito e quando ele não vai jogar nada, né? Quando ele entra e dá aquela pichotada que ele deu lá no começo, quando ele erra um passe, você já sabe que não vai sair mais nada do jogo, né? É impressionante. Partida ruim aí do Vitinho. Prelúdio, cara. Partida ruim do Vitinho. Ele que tava vindo numa sequência boa, mas aí de uns jogos pra cá já começou a ser o Vitinho que ficou conhecido, digamos, pela torcida. Ele estava sendo escalado muito pelo meio e em alguns jogos estava até conseguindo render dessa forma, mas dessa vez ele ficou. Pareceu nenhuma posição fixa, porque no 4-3-3 ele fica aberto pela direita com o Bruno Henrique do outro lado, mas mesmo assim ele estava flutuando muito pelo meio também. Parece que não estava conseguindo se achar direito no campo. E na prática, na técnica, não fez uma boa partida realmente. Vitor Vinícius deixou a desejar. É. Cara, melhor e pior em campo. Eu acho que isso aí, para a maioria da torcida, ficou muito bem definido assim que o jogo acabou, né? Quer dizer, o René ficou sobrecarregado, em específico, por conta da parada técnica no primeiro tempo, né? Dele falando que tá uma pica lá atrás, tem sempre dois em cima de mim. Mas, bem, acabou sendo ele a vítima da montagem do esquema. Não só por causa do decorrer do jogo, né? Mas o gol foi em cima dele, quer dizer, ele que deu a bola para o adversário, ele que cometeu o erro, que entregou a bola para o adversário e ele que estava marcando. Eu esqueci o nome do filho da puta que fez o gol no América Mineiro, mas era ele que estava marcando esse jogador também. E foi uma marcação bem merda, né? Ele estava nas costas do cara, ele pulou, mas não conseguiu nem fazer frente, assim. Então o René foi muito malhado pela torcida. A torcida voltou a lembrar muito do Foi o nome Ale. do Ramon. Oi? O Ale que fez o gol. Olha aí, perfeito. Embora, como você falou no início do seu comentário,
teve vários jogadores do Flamengo que jogaram muito mal. O Bruno Henrique, ele quase conseguiu aquele gol de cobertura no início, mas fora isso, errou tudo. Inclusive errou esse gol também, né? Diga-se de passagem. Vitinho também. O Pedro estava bem no ataque, ele estava fazendo várias vezes a função de pivô. Parece que ele era um dos recursos do Flamengo, do Michael, ele foi exato. importantíssimo. Puta que pariu, a deixadinha dele foi sacanagem mesmo, foi brincadeira, foi importantíssimo nesse lance. Igual do Diego também não achei uma boa partida, mas enfim, tem jogadores aí que você pode pegar para colocar de pior em campo. Eu vou colocar no René pelo critério preguiçoso de decisivo no gol, e para ser o melhor em campo eu vou botar quem eu já falei antes, que é o Michael, que entrou e botou fogo na partida, conseguiu marcar o gol com auxílio do Pedro, que poderia ser também considerado um dos melhores em campo. Acho justo se você for dar para ele, mas o Michael, por ter mudado a característica do jogo, por ter inflamado um pouquinho mais. A gente sabe que ele não é aquele primor técnico, mas ainda assim ele ajuda demais o Flamengo nesses contextos que o time precisa dar um gás no jogo no segundo tempo. O Michael entra e faz a diferença. O que você achou, Matias? Eu concordo com você, né? Eu acho que foi uma partida muito abaixo aí do René, mas do outro lado eu também achei do outro lado eu achei uma boa partida do Mateuzinho, né? Achei que ele se destacou. Vale dar uma ressalva para ele aí também nessa partida, né? Na hora do gol do América, eu achei que o Gabriel Batista ele sai um pouco atrasado, ele pula um pouco atrasado na bola. Eu acho que se ele saísse, se ele tivesse posicionado um pouco melhor, eu acho que ele conseguiria defender. Mas também foi uma cabeçada boa do Alê, foi bem no canto, então assim, não é tão demérito dele, mas eu acho que um goleiro mais experiente talvez conseguisse pegar essa bola. Mas também isso não credencia ele a pior do jogo, realmente que nem você falou, o René aí não tem jeito, né? O cara, quando o erro dele influencia diretamente no gol, o René estava tentando marcar ele por trás. O René é bem menor do que o cara que fez o gol, então faltou muito senso de espaço, de tempo ali pro René, então para mim ele é o pior. E como melhor ali a gente pode destacar aí o Mateuzinho, o Pedro, mas pelo critério do gol aí, de evitar, esse gol, né, acabou evitando uma derrota do Flamengo, então vai pro Michael. Perfeitamente, Michael e René, melhor e pior em campo no América Mineiro e Flamengo. Próxima partida do Flamengo tá a um passo da sua terceira final de Copa Libertadores em sua história. Já tem uma ótima vantagem de 2-0. Barcelona e Flamengo, o jogo vai ser quarta-feira, quer dizer, amanhã pra gente, que nós estamos gravando na terça-feira, e hoje, para você que está vendo esse vídeo na quarta-feira, vai ser 29 de setembro, 9h30 da noite. Perfeitamente, pô. Tem para todas as datas, digamos assim. Barcelona e Flamengo, 9h30 da noite, quarta-feira de Libertadores, quarta-feira de decisão para o torcedor flamenguista. Vamos continuar então, cara. Vamos pro Botafogo, cara. O que o Botafogo tá aprontando nessa Série B, hein, cara? Puta que pariu. O Botafogo ganhou do... Quer dizer, a gente acabou não, por questões técnicas, né, Matias, não produzindo o episódio da última rodada, onde o Botafogo, perdeu, né, pro CSA e o Vasco... ganhou do Brusque, perdão, porque eu tô bugado aqui porque foram rodadas diferentes, mas, pô, que putaria, mano. De quinta até hoje, o Vasco e o Botafogo jogaram os dois juntos 4 vezes. Eu fiquei de cara quando eu vi esse calendário, mas enfim. Apesar dessa derrota que nós não falamos aqui pro CSA, irmão, isso aí foi um pontinho assim, fora da curva, porque o Botafogo continua embaladão na sua sequência. Está em segundo lugar agora, como já estava também, está em segundo lugar na Série B, a 5 pontos de distância do líder Coritiba, após essa vitória por 2-0 sobre o Sampaio Corrêa. Fala pra gente, Matias, dá papo sobre o Fogão, papai. Essa derrota aí pro CSA foi mais umas falhas foram falhas, né, do goleiro, do Diego Loureiro, que acabaram ocasionando a derrota, né? Foram 2 falhas bem bizarras aí. Se a gente tivesse feito o episódio, talvez não, com certeza ele ganharia o pior em campo, mas também não conseguiu produzir muita coisa ofensivamente. Acho que o time se abalou um pouco com os gols tomados e aí acabou perdendo o jogo, né? Mas nada que uma semana que uma boa noite de sono não resolva, né? Então o Botafogo já conseguiu entrar em campo contra o Sampaio Corrêa com torcida, né, lá no Newton Santos, e venceu o jogo, né, assumindo a segunda colocação, que é muito importante aí para o decorrer da temporada, e seguir embalado para subir para a Série A. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa marcou também aí marcou a volta do público, né, aos estádios, e também fez uma
Marcou aí talvez o começo da definitiva briga aí do Botafogo pelo título, né? Agora que tá muito encostado no Curitiba, tá ali a 5 pontos de diferença. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de chegar, né? Eu não sei de cabeça aqui, mas a sequência do Botafogo agora pega o Vitória, o Avaí, o CRB e o Cruzeiro. Então, não é uma sequência muito Porra, tranquila, isso aí né? foi de cabeça? Não, tem a cola aqui. Porra. Tem esse jogo contra o Vitória que está numa situação horrível, está na zona de rebaixamento, parece que já desistiu de brigar para ficar. Depois pega Avaí, que está brigando para colar no G4, CRB que está no G4, né? E o Cruzeiro, que a gente não sabe qual Cruzeiro vai vir, né? O Cruzeiro, quando joga contra outros times e quando joga contra os times grandes da Série B, parece que se transforma, né? Mas é uma sequência assim que o Botafogo consegue somar bastante pontos e jogar o que já mostrou, né? Com o Anderson, e aí consegue se garantir aí definitivamente ali entre primeiro e segundo, brigando muito pelo título, né? Hoje, para mim, Botafogo e Curitiba já subiram, né? E o CRB está muito próximo, né? Então só resta uma vaga aí para nego correndo atrás. Goiás, Vasco, CSA, esse pessoal precisa mostrar resultado, né? O Avaí que está no G4 também, né? Enfim, Pois é, então. pode falar. Não, ainda falando desse jogo contra o Sampaio teve um jogador expulso assim no primeiro tempo, né? O que acho que ajudou bastante o ritmo de jogo do Botafogo, né? O Botafogo consegue ir muito pra frente, contando com o físico do Rafael Navarro, que pelas notícias aí parece que vai ficar no Botafogo. Outra ótima notícia aí, então. Eu acho que essa expulsão ajudou bastante o Botafogo a subir de nível na partida ofensivamente, né? Então garantiu aí, foi o que garantiu aí para mim essa expulsão, né? Garantiu aí o Botafogo tendo amplo domínio do jogo e aí garantindo a vitória, né? Eu achei um golaço foi um gol bonito do Rafael Navarro, né? O primeiro gol, ali um belo cruzamento, se não me engano foi do Chay. E o gol Isso. de cabeça do Rafael Navarro são sempre esses dois, então tá na dúvida, chuta eles. E o segundo gol do Botafogo foi um gol do Oyama que eu achei muito bonito, cara. Ele chega ali na ponta da área, abre o braço assim e fala, porra, eu tô sem opção, o que eu vou fazer? E ele vai dar no gol, né? Então foi realmente eu achei um baita golaço aí do Oyama. O Oyama fazendo gols, né? Uma coisa que a gente não via. Pois é, exatamente. O Oyama foi um jogador que chegou junto ao Chay, como a gente É. cansa de falar, já falou em vários episódios seguidos de podcast, está sendo muito importante nessa remontada do Botafogo, onde o Botafogo tava com. É. É aqueles matemáticos, é aquilo que eu falei naquele episódio, cara. Pô, cadê o estatístico que falava, filho, há 15 rodadas atrás, que o Botafogo tinha, sei lá, 10% de chance de subir? Cadê esse filho da puta agora, hein? Se bem que eu tenho que dar uma olhadinha, claro, em como são feitas essas estatísticas para parar de falar merda, para parar de jogar o nosso público contra uma profissão, tá ligado? Mas, enfim, Ódio aos matemáticos. Chay e Oyama ajudando bastante, mais uma ótima partida dos dois e que também, pela função que eles exercem, acaba impulsionando o resto do time do Botafogo. Foi uma partida que, se a gente for brincar no SofaScore, moleque, tá parecendo um campo de futebol, tudo verde, todo mundo verdinho, todo mundo fazendo uma ótima partida. E, bem, o Botafogo vai manter essa constância, porque, porra, são 6 vitórias nos últimos 7 jogos, sabe? Com apenas essa derrota É. contra o CSA. E se a gente for pegar desde o início do Anderson Moreira, eu não sei se ainda tem aquele dado de que só perde pro Renato Gaúcho do Flamengo em todas as divisões do futebol brasileiro. Mas, pô, é pra gente entender que. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, né? E 2 empates e uma derrota. Então, quer dizer, não, são 10 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Isso, contra o É. Operário e agora contra o CSA, Pô, as uma puta derrotas. sequência de 5 vitórias seguidas. Então, é isso que falta pro Vasco, né? Vamos ver, daqui a pouco a gente vai falar. Exatamente. Então, bem, o Botafogo também, impulsionado pela sua torcida, conseguiu se virar bem na situação de jogo, porque o Sampaio Corrêa começou melhor, começou marcando mais em cima. Isso foi um cenário que a gente já viu acontecer com o Botafogo e com o Botafogo de Anderson Moreira, mas o que importa é que dessa vez o time fez o que não conseguiu fazer contra o CSA, que foi ter calma, esperar e fazer por onde para ter o controle do jogo e aí depois, bem, muito também impulsionado pela expulsão do jogador do Sampaio Corrêa, partir para abraço, né? Conseguir marcar o primeiro gol, depois ficou com um jogador a mais. Então ficou tudo tranquilo e com um caminho aberto para o Botafogo ter o controle da partida e conseguir
fazer 2-0 em mais uma boa atuação da equipe do Anderson Moreira, impulsionada pelo retorno da torcida do Botafogo ao Newton Santos e também com os gritos de fica Navarro, né? O Navarro que está em vias de renovar ou não o seu contrato. Dessa vez o Botafogo fez uma proposta que bate, de certa forma, assim, próxima com o que o Rafael Navarro pede para se manter no clube. O jogador tem 11 gols e 9 assistências nessa temporada pelo Botafogo. É muita coisa e ele já recebeu propostas aqui, como eu estou lendo no site Fogão Net, do Valladolid, Vitória de Guimarães de Portugal, do Verona da Itália e times da Turquia. Um jogador importantíssimo para o Botafogo, os números dele demonstram isso. Eu acho que Pode falar. acho que nenhum desses times aí que você falou faria uma boa proposta financeira, né? O Vitória de Guimarães e o Valladolid são times da segunda divisão, né, dos seus campeonatos. E o Verona, que é o meu time na Itália, ele é um time que não briga por nada ali, né? Uma Chapecoense italiana aí que também não tem poderio financeiro nenhum. E eu acho que o Botafogo não sairia ganhando com nenhuma venda para esses times. Eu acho que a melhor coisa mesmo é gastar um dinheiro para ficar com ele, renovar o contrato e aí numa Série A que ele vai ter mais disposição, talvez fazer uma venda melhor, né? Com certeza. A questão é ver a venda melhor, mas também é enxergar, assim, aquela balança que a gente já conversou várias vezes sobre o Botafogo, inclusive naquela época do PV, da venda do PV, porque assim, o Botafogo está numa situação muito cagada financeiramente, os resultados em campo não podem omitir esse fato. O Botafogo está numa situação muito sensível, estrutural e financeiramente, e é aquele momento, como aconteceu com o Paulo Vitor, de que cada proposta que chega tem que vender para pagar uma dívida de curto prazo aqui e outra ali, porque a dívida do Botafogo ainda está muito alta. Só que, pensando no caminho mais lógico e longo prazo, o Botafogo realmente pode se aproveitar com uma boa atuação do Rafael Navarro na Série A. Os valores vão ser maiores, a visibilidade dele vai ser maior, até porque assim, a gente não pode usar os resultados em campo para omitir a situação estrutural, mas também é um fato de que com os resultados em campo, o Botafogo pode melhorar e vai melhorar a sua situação estrutural, como já falamos. Se você for vencedor da Série B, você ganha dinheiro por já entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quando se você sobe, porra, tu volta a ganhar aquela cota da terceira fase, perdão, exatamente, agora a partir desse foi na terceira fase. Se você volta a Série A, você volta a ganhar as cotas televisivas, né, num valor que vai ajudar com certeza o Botafogo. Então a gente tem que chegar que o Rafael Navarro é um jogador muito importante para o elenco e que agora não é a hora dele ir embora, mesmo com a situação fodida que o Botafogo esteja passando. Como você falou, os times que surgiram como postulantes a contratar o Rafael Navarro não são lá grandes coisas, também não tem condição de fazer uma proposta que acabe com esse problema do Botafogo, né? Não tem. A única possibilidade de uma proposta que acabe com o problema do Botafogo é aquela porra que a gente já discutiu várias vezes também, do Matheus Nascimento, era 20 milhões de euros, se eu não estou enganado, né? Isso ia resolver muita coisa, com certeza, mas não é. E Rafael Navarro tá ajudando pra caralho o Botafogo nessa Série B, e o ideal é que ele fique, né? Vamos ver como a diretoria do Botafogo vai agir nesse aspecto. E também teve a questão da estreia do Rafael, a estreia aguardadíssima do jogador, mas que também dessa vez, né, ele entrou no decorrer do jogo. Deixa eu ver aqui qual minuto exatamente que ele entrou. Foi aos 35 minutos, né? Não, foi Rafael Moura esse aí. Na verdade, ele entrou aos 70 minutos, né? Entrou aos 25 minutos do segundo tempo para a saída do Marco Antônio. E bem, uma estreia ok, ainda um pouquinho tímido, ainda, claro, tentando encontrar o entrosamento certo com o time, com seus companheiros de equipe, mas ele disse em entrevista depois que parecia uma criança. Eu imagino a felicidade, claro, né? Ele fala que o Botafogo é o time da infância dele, tá ali jogando na frente da torcida, a torcida também gritando pra caramba, a torcida bem presente do Botafogo. Então, vamos ver o que ele tem a entregar aí, né? Nessa sequência do Botafogo, com certeza vai ser outro jogador importantíssimo. Isso. Vamos pro melhor e pior, mano? Eu achei que foi um ótimo jogo assim do Botafogo, né? Contou com a expulsão do jogador lá do Sampaio Corrêa e conseguiu dominar o jogo, né? Assim como também o Fluminense foi favorecido lá pelo Red Bull ter jogado só com reservas, eu acho que essa expulsão ajudou muito o Botafogo e o Sampaio Corrêa ficou muito prejudicado, né? Mas no Botafogo aí eu acho que, pra mim, Rafael Navarro com certeza o postulante, né? Jogou bastante, assim como o Chay, o Oyama. O Barreto também achei que jogou bem na contenção ali da marcação. Então eu iria aí no Rafael Navarro pelo critério do gol, mas qualquer um que você escolher também tá ótimo.
Ele também ajudou a criar outras jogadas de perigo, teve É. boa presença no ataque, além de ter marcado o gol, né? Ele quase deu uma assistência para um golaço, se eu não estou enganado, né? Mas enfim, Uhum. que acabou não se convertendo. Se ele tivesse convertido, com certeza ele seria o melhor indiscutivelmente. Mas É. ele fez o gol, jogou bem. Vou colocar o Navarro como o melhor em campo, sim. Difícil vai ser escolher o pior, eu acho, porque foi um daqueles jogos que a gente fala que foi nivelado por cima, né? É, muito por cima, né? Teve. É, foi um jogo bem complicado. O Foda, Botafogo jogou mano. Pô, eu tô vendo bastante. aqui a escalação, mano. Porra, quem é que vai ser? Tá Pô, a ligado? gente pode apelar aí pro Rafael Moura, que entrou e não fez nada, né? Teve só 10 minutinhos de jogo, mas entrou e não fez gol, o centroavante tem que Puta. fazer, né? Cirúrgico, cirúrgico. Até porque a pica, mano, sempre acaba. Quando não é pro cara que falhou no gol, É, é pro atacante que não fez nada. Tipo o Cano, tipo o Gabigol. Quantas vezes esses caras já não receberam é, pior em campo aqui, né? Por não terem feito nada durante o jogo. Então, exato. pode ser esse mesmo. E assim, agora eu vou de fato me apoiar em você, porque eu não faço. Porque foi uma sacada genial e eu não fazia a mínima ideia, meu irmão, de quem escolher dessa porra. Pro pior em campo. Navarro e Rafael Moura, então. Dois Isso. centroavantes aí que a gente escolheu como os destaques da partida. Show de bola. Show. Próximo jogo do Botafogo vai ser amanhã, quer dizer, depende de quando você está nos escutando. Vai ser quarta-feira, às 9h30 da noite, mesmo horário do jogo do Flamengo. Vitória e Botafogo. O Vitória, que, Ixi. por sinal, está bem fudido. Está na 18ª colocação, está com É. 25 pontos, né? 2 pontos para sair da zona. Vitória, claro, é aquele jogo que o adversário vai com tudo para tentar a vitória e escapar do rebaixamento. Mas quando o time está na 18ª colocação, você pressupõe, até por tudo que a gente viu já na Série B, que é uma qualidade técnica muito inferior, né? Então Muito. vamos ver, jogo que o Botafogo tem que ter como obrigação para ganhar, assim como o Vasco, que a gente vai falar, já embalando nesse próximo assunto, por sinal, né? Isso. Vasco e Goiás. O Vasco tá começando a embalar, Dinizismo. hein? Dinizismo tá on. Vovô, on também. Não tem o que falar, cara. Não tem jeito. O Vasco está começando a. Quer dizer, ok, com calma na empolgação, mas o Vasco está começando a embalar. Isso é uma coisa que o Vasco precisa mesmo, né, mano? Porque assim, se você quiser falar sobre o jogo, mas só esse comentário que eu tava falando com o meu amigo Vascaíno aqui, mano, porque assim, o Vasco tá a 6 pontos do G4, beleza. Mas a gente sabe que isso não significa muita coisa, porque esses números mudam, né? Os times lá em cima vão ganhando, 6 pontos o etc. Vasco acabou de E o ganhar. Vasco, que Essas duas últimas rodadas o Vasco fez 6 pontos. pois é. Continuar assim? Exatamente. Mas a questão, mano, é que o número mágico de 62 pontos. É. Nós estamos a 11 rodadas do fim do Brasileirão e o que se fala, né, que 60 pontos assim é muito raríssimo, mas já aconteceu. Não, acho que 61 que é muito raríssimo, mas já aconteceu. 60 já fica muito difícil, né? Uhum. É uma porra dessa. Mas o 62 é o número mágico e o Vasco tem 11 rodadas para conquistar 22 pontos. Baseado no que a gente viu, principalmente nesse primeiro tempo, né? Vamos falar das coisas boas também, pô. Uhum. Esse primeiro tempo contra o Goiás foi do caralho do time do Gigante da Colina, né, Matias? É. Foi bastante. É aquilo que a gente vê muito dos times do Diniz, né? Muita pressão, ficando muito com a bola. O Vasco teve aí mais de 50% de posse nesse jogo todo. E é isso, quando você tem um cara que nem o Nenê para poder organizar, saber o que fazer com a bola, é imprescindível, né? Você tem um cara como esse para você poder ficar com a bola, né? Não é um cara que a bola vai bater e vai, não é uma tábua, né? Que a bola bate e vai embora. É um cara que sabe o que fazer com ela, sabe como armar uma jogada, sabe como levar o time para frente, né? Para poder ir atrás do gol. Então fica mais fácil você jogar esse tipo de futebol que o Diniz gosta, né? E você ainda tendo pontas ali rápidos, como foi o Morato, como foi. Se não me engano, foi o Léo Jabá não jogou esse jogo, né? Eu acho que o Marquinhos Gabriel estava caindo por ali. Enfim, Exato. você tem caras para municiar o Cano e você sabe organizar o time para ele. Então o Diniz aí, por enquanto, tá de parabéns, né? Foram só 3 jogos, claro. Mas já são aí 7 pontos em 3 jogos. O Vasco não perde a 4, né? São 2 empates e 2 vitórias. 2 vitórias seguidas. Eu acho que o Vasco precisa de uma sequência boa, igual foi a do Botafogo aí com o Anderson, de 5 seguidas, assim. Eu acho que 5 seguidas pro Vasco vai ser um pouco difícil, mas você engatar 3, 4, já leva o Vasco lá para cima, para as cabeças, e ele vai entrar de vez na briga, né? E estando mais para a parte final do campeonato, isso é importantíssimo, né? Então o Vasco tá, por enquanto, está indo para o caminho certo. Parece que finalmente se reencontrou. Vamos ver se vai ser tarde demais esse reencontro
aí do time para poder a gente ver como é que vai ficar no final do campeonato, né? Se o Vasco vai conseguir subir, se não vai. Enfim, a gente só sabe que o Vasco parece que está entrando na briga, né? Pois é, exatamente. O Vasco agora vem de 2 vitórias seguidas, já consegue colocar o Cruz Maltino numa posição muito mais confortável na tabela. E o Diniz, inclusive, mudou seu esquema para essa partida, né? Porque quando ele entrou no Vasco, nessa partida contra o CRB, ele escalou essa partida contra o Cruzeiro e contra o Brusque. Ele colocou um volante com 2 meias de criação, né? Contra o Brusque. Eu só vou confirmar que também foi assim. Sim, foi Bruno Gomes com Marquinhos. Isso contra o Brusque, né? Bruno Gomes com Marquinhos Gabriel e Nenê mais avançados, e dessa vez ele colocou de fato Andrei e Bruno Gomes trabalhando juntos. Inclusive, estava vendo muitos comentários positivos da torcida vascaína, que eu concordo, que foi uma das melhores partidas do Bruno Gomes no ano, né? Ele que teve aquele momento muito conturbado, onde ele foi expulso por 2 jogos seguidos, né? Uma dessas vezes aos 5 minutos de jogo. Então, o Bruno Gomes consegue se recuperar e fazer uma boa partida. Mas o esquema do Vasco deu muito certo em boa parte do jogo. No primeiro tempo foi como está sendo amplamente falado por todos os torcedores e por toda a imprensa esportiva. Foi o melhor primeiro tempo do Vasco no ano. O Vasco tocando a bola, tentando criar jogadas, sufocando muito o Goiás. Só teve um travessão ali, né, do Goiás no início, o Goiás tentando muito através dos contra-ataques, mas ainda assim, isso aí foi aos 5 minutos de jogo, e depois, no resto do primeiro tempo, o Goiás não fez mais nada. O Vasco pressionou o Goiás, imprimiu, pressionou mesmo, essa palavra, tentei achar outra aqui, mas conseguiu ser muito superior, muito empurrado pela sua torcida aqui também, embora esteja em capacidade reduzida. A gente sabe da potência, do caldeirão que o São Januário vira quando tem a sua torcida, e a sinergia entre os jogadores e os torcedores deu para ver também que foi muito legal. O Vasco jogou bem pra caramba. Temos um invasor nessa chamada, será? Voltou? Ah, não Voltou? vai voltar Meu Deus do céu. coisa não. Tá. Enfim, como eu tava falando, a sinergia é muito grande. Você vê que o Riquelme literalmente chorou depois que ele deu assistência. Pô, chorou. Teve a história dele com o avô, né, que Lacrimejou. faleceu. Pois é, exatamente. Isso tudo foi todo um contexto muito emocionante que levou o Riquelme a ter uma ótima partida, inclusive, na frente da torcida. O Nenê comemorando com a torcida depois. Então você vê que torcida de fato faz a diferença. Em especial uma torcida tão vibrante, né, tão presente quanto é a do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco também sofre ainda do mesma coisa que eu falei do Fluminense, né? Um time que pressiona, joga bem pra caralho no primeiro tempo, e no segundo reduz um pouco. No Fernando Diniz, eu até enxergo uma lógica maior nisso, porque ele exige muito fisicamente dos seus jogadores. Então eu sinto que alguns, chegando ali pro segundo tempo, acabam ficando mais prejudicados por isso, acabam ficando mais cansados. Mas ainda assim, o Goiás teve algumas chances, conseguiu ultrapassar o número de finalizações do Vasco no primeiro. O Vasco, assim, teve muitas finalizações a mais que o Goiás no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Goiás atacou de forma que conseguiu ultrapassar esse número de finalizações. Então, o aspecto para o Fernando Diniz ficar atento, para o time do Vasco ficar atento, mas ainda assim, como eu falei, vamos dar um pouquinho de atenção para as coisas boas. O Vasco já estava numa situação bem ruim na tabela e agora consegue 2 vitórias seguidas, e essa vitória agora com muita imposição na frente do seu torcedor. E, pô, tomou pressão no segundo tempo, tomou um ataque, que pelo menos você tome quando já tá 2-0 no marcador, né? Mas, enfim, sempre fica aquele tonzinho mais crítico que tem que dar para pro torcedor do Vasco melhorar, né? Tipo assim, pro torcedor do Vasco enxergar que o time pode melhorar. Que bom que tava 2-0 quando o Vasco começou a tomar um apertozinho. Mas... Oi? Ok, voltou. Voltou o quê? Ué, tá com a câmera fechada aí, cara. Eu? Tá. Tô nada. Dimitri. Ah, Voltou tá. Agora. Voltou. Esse áudio tá dando eco, cara. Não vamos tudo de novo, não, pelo amor de Deus. Só pra fechar meu comentário, então, pra passar pra um dos filhos da puta aí. Cara, então, o torcedor do Vasco precisa comemorar, mas só pra deixar aquele tom crítico, a gente precisa fazer isso aqui na nossa função, pro que o torcedor do Vasco enxergue que o time possa melhorar, porque o que a gente quer é ver um Vasco melhor. Que bom que quando o Vasco tomou essa pressãozinha tava 2-0, mas imagina, claro, se o Goiás faz um golzinho aqui, consegue voltar pro jogo. São coisas que o Vasco precisa ficar atento, mas como eu falei, que se foda. Segunda-feira foi dia de comemorar, de encher a cara na barreira, claro, seguindo todos os protocolos. O torcedor do Vasco feliz.
Mais ou menos, exatamente. Mas o torcedor do Vasco muito feliz aí com a atuação do time. Tem que não é só do Vasco não, né? A gente viu que todo mundo aí que voltou ao público, ninguém respeitou 100% aí os protocolos, né? Mas, enfim, isso é um problema que a exatamente. gente Não, sabia. e respeitar o protocolo dentro do estádio é uma coisa, só isso já é quase impossível. Agora, quando sai dele, quando vai, por exemplo, pra Barreira, quando vai para os Chicos, no Maracanã, porra, aí é foda, tá ligado? Eu fiz Mas só enquanto você tava falando, eu fiz não fica a cargo dos. Só enquanto você tava falando, eu Vai fiz falar, uma vai falar. pesquisa rápida aqui. E no Brasileirão da Série B de 2018, o Goiás subiu com 60 pontos. Mas em compensação, no de 2012, o Vitória, que foi o quarto, eu tô falando dos quartos colocados, né? Em 2018, o Goiás foi o quarto e subiu com 60. Mas em compensação, no de 2013, foi 2012, o Vitória foi o quarto com 71. Então, é uma coisa que a gente não consegue medir, né? A gente não sabe como é que vai ser. E nesse mesmo Brasileirão de 2018, o Fortaleza foi campeão com os mesmos 71 pontos do quarto colocado lá de 2012. Meu Deus. O homem voltou, agora a retenção do vídeo vai pro caralho. Fala aí, Dimitri, o que você achou dessa vitória do Vasco sobre o Goiás, meu mano? Fala aí, vê se tá com... Cara, eu concordo. Tá dando eco, cara. Tá dando eco. Mano, toma no teu cu, então. Tá dando eco, parece que você tá cantando. Pelo menos voltou a dando eco tempo ainda? do Tá dando eco. palpômetro, caralho. Vambora. Melhorou? Então tá. Só o Gabriel que não vai me ouvir, mano. O Gabriel não vai te ouvir agora. O problema é dele. Gabriel, não tô ouvindo não, mas fé em Zeus. Ele tá falando nada de Bom, eu achei que... Não, mas assim, se você deixar eu falar, pode ser que um dia eu fale. Fala. Você deixa? Fala. Mano, eu acho que acho que vocês devem ter falado aí, que o Vasco jogou bem no primeiro tempo, amassou o Goiás no primeiro tempo, no segundo tempo o Goiás meteu pressão, né? No primeiro tempo o Goiás teve uma chance de gol lá no iniciozinho, que foi um vacilo da zaga lá, que deixou espaço pro atacante lá chegar de... Eu sou babaca? Só pra ter uma ideia. Não, tô te aumentando aqui. Vai, fala. E aí... E aí, no segundo tempo, o Goiás, já com 2-0 no placar, né, contra, foi obrigado a atacar e, no caso, atacou. Só não conseguiu concluir gol, né? A gente teve o LF Manga perdendo umas duas chances aí claras de frente pro Vanderlei. E... Bom, pelo menos foi um bom jogo, né? Foi um jogo com bastante finalizações. Exato. Vai, Gabriel, pode continuar. Perfeitamente. Vamos pro melhor e pior? Vamos, melhor e pior. Posso só escutar um negócio? O Gabriel também tá com eco mais aí, você não sabia disso. Não, eu tô com um ecozinho, eu tô chutando desde o início, só que eu só tanquei. Vambora. Você tá no vídeo também. Puta, aí, importante tá pra audiência. Porra, tem que, minha voz deliciosa tem que reverberar, mano. Exatamente. Daqui a pouco eu vou cantar aqui pra vocês verem. Olha só. Olha só, melhor e pior, galera. Vasco e Goiás. Nenê tem espaço? Será? Eu acho que tem com o Riquelme, hein? Não sei se vocês falaram dele do jogo, mas achei que o Riquelme jogou bem. Ninguém entendeu o que você falou. Irmão. Dimitri, discorda, Nenê? Não, discordo, mas eu queria falar que o Riquelme jogou bem. Perfeito. Riquelme, pô, topzera. E ele só jogou porque o Léo Matos foi expulso, né? Então... Talvez ele tenha ganhado a posição aí nessa parada. E o Zeca jogou mal, hein? Pois é, mas a gente ainda tá falando do melhor, então você contenha-se, por favor. Achei que o nome do quadro fosse o melhor e o pior. Não, Dimitri, engata aí pra mim. Você vai de Zeca pior, será? Zeca Pagodinho. Ou o Germancano, que também não apareceu, mas... Irmão, o dia que o Zeca Pagodinho for pior em alguma coisa. É verdade. Vamos jogar na varanda, mano. Porra. Não, eu também acho que o Zeca foi mal. O Cano, assim, também sumidaço. A gente deu o pior pro Rafael Moura porque não fez nada. Talvez 13 jogos sem marcar. Não é isso? Não é isso? Não, ele fez gol. O Cano fez agora. Ele fez contra o Brusque, não? Não, foi o Nenê. Acho. Mas ele fez contra o CRB, pô. 3 jogos atrás. É aquele verdade. gol de calcanhar, Deu fake news? Não é possível isso. Tá, foda-se. É porque esse gol também foi meio mandrake, né? A bola meio que bate nele ali, mas enfim, o gol foi dado pra ele. É verdade. Teve essa pica mesmo, lembrei. Eu iria ir de Zeca, porque o Cano ainda assim acho que foi. Não, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, mano. Uma perguntinha, embalando isso aqui, ó. Será que vira corte isso aqui? Vamos ver. Vocês bancariam o Cano e deixariam Daniel Amorim de titular?
Eu falei. Não. Calma aí, eu já tinha falado isso, né? Eu acharia, depois que o Cano ficou 12 jogos sem marcar, né? E o Daniel Amorim sempre que entrava fazia gol, cara, futebol é um momento. Não é só o talento que vai contar. Então, na minha opinião, o Daniel Amorim estava merecendo pegar um jogo, pelo menos de titular ali, o Cano indo pro banco, porque o cara sempre que entra faz gol, cara. Então, para mim tava merecendo. O futebol sendo um momento, o Daniel Amorim é um cara que tem a cara da Série B e é decidir ali, né? O Cano parece que tem um pouco de vaidade, né? Não gosta de chutar a bola. Então o Daniel Amorim chega a bola dele, ele mete pro gol e foda-se. O Cano ainda tem um nojinho ali pra fazer o gol, né? Mano, eu concordo com você. Eu acho que futebol é momento. O que importa é quem pode entregar mais pro Vasco da Gama nesse momento. O Gianmancano é praticamente um ídolo da torcida. Quer dizer, ídolo é foda falar, mas é um jogador muito querido pela torcida aí nos últimos tempos do Vasco. Mas ele entrou numa fase muito ruim. Se ele tá a jogos sem marcar isso, o Daniel Amorim entra bem, então ele tá pedindo passagem. A grande questão é que, sei lá, mano, o Cano pode desabrochar a qualquer momento, e o Daniel Amorim, como eu tava falando com o meu parceiro, ele também tem muito essa característica, tipo o Michael, tipo, entrar bem no segundo tempo, sabe? Então isso pode ser uma coisa que mantenha o esquema do Vasco a princípio, mas ainda assim, né, mano? Também é outra característica do Daniel Amorim, ele é maior, então é mais cabeceador, então, Então, mas ainda assim, Você não tem pra falar no Discord. mas eu deixaria, eu trocaria, eu Segundo deixaria o pra falar. Cano uns joguinhos na reserva. Talvez o Cano entrando no segundo tempo, ver se aí sim ele, quando o Vasco tá pressionando no final de jogo, ele consegue desabrocar ali, aí volta a adquirir confiança. Pois é. Então, eu acho, tipo assim, por exemplo, acabou de chegar o Nenés no time do Vasco, né? Pois O Nenê, ao mesmo tempo que pode destruir na Série B, porque ele tem qualidade para isso, dando passe, criando oportunidades para o Cano, que é o que ele precisa. Ele também é muito bom na bola aérea, que é o que o Daniel Amorim precisa. Uhum. Então, é um, é um jogo de lá e cá, tá ligado? Tem pontos positivos pô, agora tem um cara para botar a bola pro Cano fazer gol. Ou então agora, porra, até agora tem um cara para bater a falta e botar a bola na cabeça do Daniel. Então, é meio dúbio. Como o Fernando Diniz, eu botaria, tipo. Eu acho que hoje o jogo do Cano faz mais sentido que o próprio Daniel Amorim pro Fernando Diniz. Né? Mais ou menos, né? Mas. Mais ou menos Por porque quê? o Daniel Amorim, ele também, que nem o Cano, eu acho o Daniel Amorim um pouco até mais. Os dois são postezões, né? Só que o Cano se mexe um pouco mais. Eu acho que o Diniz tendo dois caras que levem a bola até o centroavante, eu acho que o centroavante não precisa muita coisa a não ser fazer o gol, né? Então, com o Nenê, o puta cruzamento que ele deu pro gol e tal, eu acho que no esquema do Diniz os dois se encaixam ali parecidos. Então, o centroavante parece não fazer tanta diferença no Eu esquema acho do Diniz, né? características muito diferentes um pro outro. Eu acho os dois bem Eu acho postezões ali, características mas muito o Cano diferentes. se mexendo mais. Eu acho que o O Cano é Cano tem melhor, se mexido tipo, o bastante Cano mesmo leva um pouco mais de nos últimos desvantagem jogos, na. assim, eu tô na dúvida, porque eu não sei se o time tá falando ou não. Tô falando. Ele tava, mas você pode continuar agora. Sim, Não, era aí só eu isso tô. mesmo, pode falar, Dimitri. Vai. Então, eu acho. Eu não sei se eu falo pro Gabriel ouvir ou só pra eu Porque se você falar. falar pro Gabriel ouvir, vai ficar dando eco, né? Então, eu Meu acho que o Deus do Cano céu. leva um Pode pouco falar, mais. Dimitri, não precisa escutar, não. Só me dá um aviso aí, ô Tá Matias, quando ele bom, acabar pode de deixar, falar. pode deixar. Não quero mais, não. Vambora. Tá bom, Melhor ele e mandou pior. tocar porque ele não quer mais. Não, melhor e pior a gente já decidiu, né? Ficou aí de melhor o Nenê e de Verdade. pior o Zeca. Agora é o. Show de bola, show de bola. Tá decidido, então. Próximo jogo do Vasco vai ser contra o Confiança. O Botafogo vai pegar o 18º colocado da Série B e o Vasco vai pegar o 19º colocado da Série B. São dois jogos que são obrigatórios, principalmente para o Vasco. Pelo amor de Deus, o Vasco precisa ganhar esse jogo para se manter vivo na disputa por uma vaga na Série A do ano que vem. Confiança e Vasco também. O jogo vai ser domingo, hein? Domingo, 6h15 da tarde. Bom, o mesmo horário que seria Santos e Fluminense. Pelo menos facilita um pouquinho para a rapaziada do podcast aqui. Não tem que ver dois jogos ao mesmo tempo, não fica aquela putaria toda. Beleza, galera. Vamos pro palpitômetro? Vamos pro palpitômetro? Vambora. Dimitri e Matias, os dois me escutando perfeitamente, né?
Sim, sim. Ah, porra, aí fudeu. Os caras não me Não posso respondem, pô, aí falar, fica eu não difícil. posso falar, Olha o só, cara não quer, o cara não quer. Tô Problema zoando, técnico, o tô- cara meu tem Deus. problema técnico aí no computador. olha só. Porra, cara, mano de filha da puta, meu Deus. Olha só, galera, palpitômetro. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe, no final de cada episódio nós damos os nossos palpites pros jogos que vão acontecer no meio da semana ou no fim de semana. Se nós cravarmos os resultados, cravada mesmo, a pessoa que cravou ganha 2 pontos. Quem acertar se for vitória, empate e derrota, ganha 1 pontinho. Quem não acertar nada, não ganha nada. O palpitômetro ficou um pouquinho confuso, porque teve um episódio aí que a gente não fez, mas eu organizei tudo aqui direitinho. Não vou perder tempo falando qual jogo que a gente acertou, qual jogo que a gente não acertou, mas Dimitri conseguiu se isolar na liderança. Ele está com 58 pontos na primeira colocação. Eu estou 4 pontos atrás. Segundo colocado, Gabriel, com 54 pontos. E Matias, que conseguiu uma cravada, inclusive, né, no outro negócio. Vai tá bem. Ah, Em qual jogo? o do Flamengo. Não, o Flamengo e Barcelona você botou 2-0 e conseguiu cravada. O Dimitri também conseguiu a cravada no último episódio que nós fizemos, né? Ele cravou o jogo do Fluminense, né? Colocou 2-1 e foi, de fato. Foda-se. E com isso, eu tô vendo o líder se distanciar um pouquinho Eu tô e com quantos o pontos? Você não último falou? se aproximar bastante de mim. Tá com 52 pontos. 12. Dimitri 58, Gabriel 54, Matias 52. Caralho. Tá assim que tá. E vamos para o próximo palpitômetro. Vambora, galera. Peraí, deixa eu substituir aqui, mano. Não, Fluminense e Fortaleza vai ficar pro próximo episódio aí que a gente fizer. Confiança e Vasco. Como a gente não vai. Atenção, você que tá nos escutando. O episódio do fim dessa semana não vai ser a análise da rodada, certo, galera? Vai ser uma tier list que a gente tá Isso. esquematizando Segredo, direitinho, sem segredo. spoiler. No dia tu vai É um descobrir. segredo que nem a gente Mas. sabe. Exatamente. Que os dois já vão fazer de missão duo aí, já aviso, né? Enfim. Vamos lá, vamos começar então. Bora. Vitória e Botafogo. Vitória 4 a 0 Botafogo. Vitória do Botafogo. Matias 4-0? Porra. Eu Tua vou avó tá de aí com 3 você? a 1 só. 3x1 pro Pô, Dimitri. gente, eu vou de 2-0. 2-0 Botafogo e Vitória. Depende. 4x0, foda-se, fogão tá ligado. Barcelona e Flamengo. Barcelona e Flamengo. 2x1 Barcelona. Acho que o Flamengo vai fazer um gol no fim que vai salvar aí. Jesus amado, não faz uma coisa dessas comigo, não. Tem que ter um pouco de emoção, pô. O Flamengo é muito favorito. Porra, tem não. Deixa eu pensar, mano. Barcelona. 1-1, vou botar 1-1. Eu vou de 1x0 pro Flamengo. Cada um em um, é assim que fica bom, moleque. E o Porra. Flamengo aí, então, garantido na final da Libertadores mais uma vez. Né? Pro Veremos. desespero Não geral da nação. tem nada ganho, mas vambora. Cara, se o Flamengo for pra E- final, já é campeão. Já garantiu o título. Pariu, puta que pariu, mano. Vai com calma, mano. Zica, Porra. pelo amor de Deus. Já foi campeão. Tá. Ganhou. Porra. Isso aí tá nível aquela figurinha que vocês ficavam mandando no grupo, né, mano? Vocês não, Dimitri, né? Porra, aquela porra lá. Enfim, Flusão campeão da Libertadores. Tá, vamos lá, vamos continuar essa porra. Confiança Isso, e Vasco. Vai. Foi ele? Duvido. No Sério? ponto ouvido. Caralho, Vai, mano. Confiança e Tomei. Vai pedir também, vai. Confiança e Vasco. Pô, dinizismo tá on, mano. 2-0. Vasco, no caso. 1x1. 3x1 Vasco também. 1x1. Acho que vai dar uma freada aí. 3x1 pro E Vasco. tu, Cobson? 3x1 Vascão, tá gamão. 3-1 Vasco da Gama. Show de bola. Beleza, galera. Chegamos ao fim de mais um palpitômetro e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Marco 10. Quero agradecer imensamente as presenças dos meus dois parceiros. Valeu, rapaziada. Valeu. Tamo Eu tô junto, numa cara. caixinha aqui, sou da menor caixinha, tô apertado. Parabéns para você. Então, eu quero lembrar para vocês que estão nos escutando, siga as páginas do Marco 10 nas redes sociais, @marcaO10 podcast, no Instagram, no Twitter, no Facebook, atualizações sempre sobre novos episódios, a porra toda. E não se esqueça também de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para você Foda-se, agora eu souber sou sempre que lançar a sua resenha preferida sobre o futebol carioca. Isso. Beleza, galera? E também vai indicando Um abração aí, e se você, até a próxima. Se você gostou, né, vai indicando aí pros amigos. E se você não gostou, indica pro inimigo, alguma coisa assim. Galera, estamos precisando, Agora eu estamos sou maior, Estamos foda-se. trabalhando aqui, temos filhos pra criar, não é verdade, gente? Faz aquela trollagem hardcore com teu amigo, manda o link pra ele sem ele ver. É.
Olha isso aqui que foda. Tô escutando só o cozinho do Dimitri. Porra. Tá. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.